Né? E o Encontro Nacional Civil do PT decidiu o seguinte: se o encontro for representativo, fixamos uma meta de 5 mil delegados, nós vamos fundar a CUT, não vamos ficar a vida toda sob chantagem do partidão, que era quem liderava na prática o bloco Unidade Sindical. Dito e feito, conseguimos com o prefeito de São Bernardo do Pavilhão Veracruz, fizemos um congresso com mais de 5 mil delegados, fundamos a CUT. Aquele Bigode nessa época ainda era do partidão? O Bigode era, o Cândido Hilário. Mais pra frente vai aparecer em várias fotos, com Lula, com Dilma. Não, depois ele vem pra nós. Não perdeu o DNA, eu sempre brinco com ele, partidão, conciliador, mas é um grande companheiro o Bigode. Muito bem, daí a gente funda a CUT. A polêmica do primeiro congresso era se tirava uma direção, uma coordenação, tirou uma coordenação, porque o mandato do congresso de 83 foi organizar em 84 o primeiro congresso da CUT. 83 foi o congresso de fundação. Nesse congresso de fundação eu já participei como delegado da APRO-ABC, Associação dos Professores do ABC. Como a estrutura sindical ainda era anterior à Constituição de 88, para você ser sindicato, você tinha que passar um período de alguns anos com uma associação profissional. Certo. E aí, a partir de um determinado número de afiliados à associação profissional, é que você demandava ao Ministério a carta sindical, que já vinha junto com o Estatuto Padrão. E o Estatuto Padrão definia o sindicato no seu primeiro artigo como órgão de colaboração com o poder público, que era a lógica da estrutura varguista, contra a qual a CUT nasceu. O congresso de fundação, portanto, foi 83, e aí é no 28 ano de seguinte, agosto de 1983. O ano seguinte que vocês fazem primeiro com CUT mesmo. Primeiro, né? Congresso Nacional 84. da CUT. Bom, então vamos voltar um pouquinho pro PT, senão a gente vai embora e Bom, aí estamos em 84. Então voltamos para 80, 81. Aquele primeiro encontro na Lesp, vocês já estavam na organização? Ainda não. Mas tínhamos olheiro no encontro. O camarada Schemberg. Eu ouvi falar que o discurso do Lula, inclusive está no site da Fundação, só falou de socialismo primeiro. Primeiro encontro na Lesp, socialismo de cabo a rabo. Não já teve um interesse assim ou não? Não. Ainda não. Observamos. E 82? Também não? Não, já em 81 a gente já estava. Logo depois do primeiro encontro. Como é que chama? Sion. Logo depois do colégio Sion. Então na Lesp, primeiro encontro, Sion foi em fevereiro. O primeiro encontro foi em 81, só que em agosto, acho. Já estava no PT. Então nesse primeiro encontro já estava. No Sion é que a gente tinha olheiro. Bom, agora vamos para um Daí nós decidimos no Congresso da Organização entrar no PT, porque então, tinha todas as facilidades do mundo. Você podia entrar no PT com bandeira desfraldada, sendo uma corrente política, sem nenhuma... Tentaram várias vezes disciplinar as tendências dentro do PT, que tendência era só na época de Congresso, nunca conseguiu. Então o PT sempre teve as suas correntes internas, né? Obviamente foi a época da criação do 113. 83, nós pedimos para entrar no 113. Estamos de acordo. Eu vi na Perseu Abramo, parece que teve uma carta do Devani Ribeiro, no caso da articulação da articulação do 113. E aí, o que se deu nesse processo? Se deu que eles não criaram vários obstáculos para a nossa entrada, finalmente não concordaram, mas a gente trabalhava em muita frente única com o núcleo sindicalista, porque a gente dizia o seguinte: quem manda no PT é o núcleo original do sindicalista ao redor do Lula. Não adianta, as outras correntes que estão no PT estão que nem nós, estão para disputar influência. Então nós temos que buscar incidir sobre a corrente majoritária. Certo. Sempre foi nossa política. Uma vez fizemos uma chapa com a turma do Jacobitar, por exemplo, que era teoricamente do núcleo original, né? Mas que tinha alguns atritos com a cúpula do 113, que já era o Zé Dirceu na época, né? Certo. Tanto que ele saiu em 90, né? 92, nesse tempo. Então, a partir de 81 em diante, nós nos integramos plenamente no PT e fomos leais construtores do partido, sempre mantendo as nossas posições, né? Certo. Júlio, agora
A gente sempre dizia, o PT nasceu como Partido Operário Independente, mas a sua independência é objeto de disputa permanente. A cada fato político significativo se disputa, né? Então, por exemplo, vários episódios do processo de fundação do PT. O primeiro, em 81, teve a grande polêmica, onde nós participamos diretamente, já junto com a Convergência, que o PT era um partido de toda a sociedade, que era a proposta sustentada pelo Francisco Beaufort, meu professor de Ciência Política 1 na USP, secretário-geral do PT, que vinha da turma do Fernando Henrique, do SEBRAP, etc. Partido de toda a sociedade. E a proposta da peãozada, que era partido sem patrão. Nós agarramos o partido sem patrão. O Lula não falou nada. O Lula estava presidindo, se equilibrando. Já em 81 tinha esse debate para... E foi aprovado o PT, partido sem patrões. Em 81? Em 81. Depois teve o famoso Congresso episódio... Nacional ou estadual? Nacional. Depois, não no Sion. Tá, não. Mas acho que foi o primeiro encontro nacional. Bom. A questão dos núcleos que tiraram do estatuto para ser decidido em regimento, no regimento interno, também no primeiro encontro. Qual que era a posição de vocês em relação aos núcleos? A favor dos núcleos. Tem que ser deliberativo. Eu mesmo participei de núcleos. E aí perdeu. Partidinhos. Essa foi uma... É que ao longo do tempo, à medida que o PT ia ganhando eleições, ele ia se institucionalizando. Então ia esvaziando aquela militância de base original. E os núcleos passaram a cada vez mais perder influência em relação aos mandatos. Então cada mandato de vereador, de deputado, tinha todo um aparato que funcionava como uma espécie de partidinho dentro do partido, né? E ia esvaziando o caráter dos núcleos. Sim, mas desde essa proposta do regimento que acabou passando, não já foi uma dificuldade dos núcleos em relação à representatividade lá no 81? Ou a proposta ali foi boa? Eu não diria que... Eu acho que a própria evolução concreta do PT, né, o seu próprio sucesso tinha o lado contraditório, que era a sua integração à institucionalidade, né? Então isso é que acabou esvaziando os núcleos, não uma decisão estatutária ou regimental, no meu ponto de vista. Entendi. Bom, agora, outra polêmica importante da origem do PT foi quando veio o colégio eleitoral. 84, né? 84. O que fazer com os 3 deputados federais que o PT tinha, que contra a orientação do partido, foram no colégio eleitoral da ditadura para votar no Tancredo contra o Maluf. Eudes, Bete Ayrton Soares, Bete Mendes e Eudes... Do Rio, né? José Eudes, do Rio de Janeiro. Bom, eu me lembro, a reunião foi em São Bernardo. Mas eles não pediram para sair? Os caras são fura-greve, falou o alemão metalúrgico de São Bernardo. Alemãozinho, é Nilson. Tem que ser expulso. O alemão era apelido, vai ver que é assim mesmo. Nós votamos pela expulsão dos 3. E tinha vários setores do partido que queriam acomodar, obviamente. E o Lula, como sempre, ficou com Bonaparte, né? Ficou como... E aí, o que prevaleceu? O equilibrista. Foram expulsos. Os 3 foram expulsos do partido. Eu achei que tinham saído. Os 3 foram expulsos do partido. Ayrton Soares, Bete Mendes e José Eudes. Bom, e daí, 85... Um pouquinho. Antes teve a primeira candidatura do Lula, governador do estado de São 82, Paulo. O número do PT ainda era 3. Vote no 3 que o resto é burguês. Vocês apoiaram alguém dessa vez? Tivemos candidato. Acho que a minha irmã foi candidata a vereadora, Cleusa Turra. O Josimar Melo foi candidato a deputado federal. E a Clara, candidata a estadual, eu acho. Mas ela só veio a se eleger depois, em 78. Não, bem mais adiante, né? 86 ela se elegeu. Bom, de qualquer maneira, nós passamos a participar do PT. Certo. Júlio, no plano teórico, eu acho que já vi até na internet palestras suas sobre Revolução Russa, soviets, enfim, você é um grande conhecedor da matéria, né, histórica revolucionária. E aí eu queria humildemente que você me explicasse o que é o socialismo democrático, tese primordial do PT. É isso aí, gente.
A vantagem do PT é que ele nasceu em ruptura com o que seria o stalinismo na época, que era o PCdoB e o Partidão, e a social-democracia, porque a social-democracia no Brasil era o PDT do Brizola. Assim como na Venezuela era a Ação Democrática do Carlos Andrés Pérez, né? Na América Latina não eram partidos operários, os partidos social-democratas, né? Eram partidos pequeno-burgueses, nacionalistas e tal, que se associavam à Internacional Socialista, que existe até hoje. Então o PT nasceu nesse vácuo, né? No momento em que no leste europeu tinha a Polônia, né? Preparando o que viria a ser depois a Tchecoslováquia, a queda do Muro de Berlim, etc. e tal. Então havia uma crise, né, do aparato stalinista instalado em Moscou, né? E ao mesmo tempo havia resistência das massas contra a política do imperialismo americano em toda parte. Então o PT nasce nessa circunstância, né? Mas assim, estrategicamente, então, se almejava... Teve até um caderno, eu me lembro que tinha até um caderno do PT que era o que é o socialismo petista. Tinha as mais variadas interpretações. Agora, a ideia de socialismo com democracia era para se opor ao stalinismo, o regime do Partido Único, apesar da enorme influência que os cubanos sempre tiveram no PT, principalmente a partir dos ex-ANN, né? Que passaram uma longa temporada em Cuba, o próprio Zé Dirceu, né? Então, não tinha um congresso do PT em que a delegação cubana não era ovacionada e o cara. Só que as teses do partido eram contra o Partido Único, né? Era o socialismo democrático nesse sentido, não era na ideia de socialismo de mercado, de controle social do mercado, que é uma ideia mais recente, posterior à queda do Muro de Berlim em 89. Claro. Né? Então o PT sempre foi um partido de inspiração socialista, sem saber muito bem o que é o socialismo. De nossa parte, nós procurávamos esclarecer, dizendo que o problema fundamental desde o manifesto do Partido Comunista do Marx e Engels é o problema da propriedade. O resto é fumaça. O que define é a questão da propriedade, a propriedade privada dos grandes meios de produção ou a propriedade social, coletiva, comum, o nome que se queira dar, né? Portanto, o socialismo é a expropriação dos expropriadores, né? O socialismo é a abolição da propriedade privada dos grandes meios de produção. Ou seja, o PT criou uma espécie de jabuticaba. Criou, sem dúvida. Até hoje, você perguntar para qualquer petista se o PT é um partido socialista, vai dizer que sim, mas atenção, é um partido socialista democrático. O que quer dizer isso? Que concorre em eleições? Que vai instaurar o socialismo a partir das eleições, como a social-democracia propunha no século XIX? Isso nunca ficou claro, porque ser chamado de social-democrata na época ainda era um insulto, né? Ainda era um insulto ser chamado de reformista, social-democrata. Entendi. Agora, há muitos companheiros valorosos do PT que ideologicamente são social-democratas, no sentido clássico do termo. Acham que uma política de a conta-gotas, de reformas e reformas, um dia a gente chega lá. Quase um etapismo do PCB? De certo modo, sim, né? Há também muita gente que veio para o PT cuja matriz era stalinista, Genuíno, por exemplo. Você conversar com ele hoje, ele vem do PCdoB, né? Certo. E ele, que era uma ala de extrema esquerda, essa é outra coisa curiosa, o impacto da queda do Muro de Berlim no PT, né? Porque quando caiu o Muro de Berlim, coincide com a primeira campanha eleitoral do Lula. Tanto é que nós, nas nossas passeatas eleitoral nessa época, dizíamos, como é que é? É Lula lá, é Lula sim, para derrubar o nosso Muro de Berlim. Para os stalinoides, isso era uma derrota, né? Tinha até uma piada na época que era... Fizeram uma palestra no PT, essa piada era muito difundida, sobre a crise do socialismo, a crise do pensamento socialista, depois da queda do Muro de Berlim. Aí convidaram o pessoal do trabalho, trotskista, foram lá e falaram, pô, que crise? O socialismo nunca teve tão em vigor, a queda dessa burocracia na União Soviética vai abrir as vias para o socialismo. Convidaram o Genuíno, crise do pensamento socialista.
Que socialismo? Não tem socialismo. Socialismo é um estado de espírito, são valores. Daí convidava o cara da articulação, ele, crise do pensamento socialista? Pensamento? Que pensamento? Quer dizer, na caricatura para os trotskistas não tinha crise, para o genuíno não tinha socialismo e para a articulação não tinha pensamento. Porque eram os pragmáticos, eram os que se agrupavam para ser maioria e comandar o partido, sem muita preocupação ideológica, digamos. Lá já quase nos finalmente, lá em 87, teve um importante encontro, que foi o 5º, né? Esse discutiu o tema do socialismo petista. E aí tem uma série de, enfim, resoluções como propriedades sociais dos bens, né? Enfim, nem social-democracia, nem stalinismo, que já, enfim, muitas coisas que já estavam sendo incorporadas de antes, né? Desde a origem do partido. E isso até que serviu, sobretudo no plano das alianças, serviu logo depois para a campanha de 89, né? O que se dizia ali é que enfim, o pacto de aliança tinha que ser do nosso campo, né? Sobretudo, isso foi mais ou menos cumprido, apesar do PSB. A formulação do Congresso era o campo democrático popular, né? Isso. E depois foi se ampliando e chegou a incluir até o Maluf, né? Aí ficou o negócio sem fronteira. Mas correspondia a uma etapa original do partido, né? Agora, digamos, os anos heróicos, os 10 primeiros anos do PT, que vai de 80 a 90, digamos. Né? Com a queda do Muro de Berlim, muda um pouco a relação de força interna. Então, por exemplo, o genuíno, que era ultra-esquerda, nos criticava porque a gente era puxa-saco dos lulistas. Essa turma de trabalho aí é tudo puxa-saco dos lulistas. Lula é pelego. Girou 180 graus, né? E passou a ser o homem que o socialismo são valores. Né? Houve uma crescente institucionalização. Mas ele está dando outro giro, né? De todos os que sofreram aí as repercussões negativas, obviamente, da operação política Lava Jato, o genuíno é o que está tirando as melhores lições. Vale a pena conversar com ele. De todo modo, o 89, a campanha do Lula foi uma campanha espetacular, né? Tinha comitê de campanha em garagem na casa das pessoas, né? Um negócio de massa mesmo, né? E, curiosamente, nós fomos os únicos a denunciar que a Rede Globo tinha manipulado as eleições com aquele famoso debate Lula-Collor, né? E fomos para a porta da Rede Globo, uns 200 camaradas, né? Dizendo que a eleição tinha sido fraude, que o Collor era um presidente ilegítimo e etc e tal. Vocês puxaram fora a Collor, então? Acabamos puxando fora a Collor por causa da nossa própria posição sobre as eleições, que nós fizemos um carnaval dizendo que tinha sido fraudado. E aí a paternidade, um monte de gente reivindica a CUT regional da Grande São Paulo, né? Mas em termos de organização política, os primeiros a estampar o fora Collor fomos nós. E o PT demorou, né? Demorou um pouco, mas não muito, porque logo em 92 teve mobilizações de massa para né, dos caras pintados, no dia que o Collor chamou o pessoal a sair de preto para defendê-lo, né? Perdeu o controle da situação. Depois teve a polêmica, o que fazer com a renúncia do Collor, né? Nós propomos eleições presidenciais imediatas, né? E o PT vacilou, não apoiou o governo Itamar. Aliás, a Luísa Erundina saiu do PT porque ela aceitou participar do governo Itamar, contra a posição do partido. Muita gente acha que a Erundina saiu pela esquerda, né? Na época não, na época ela saiu porque depois de ter sido prefeita em São Paulo, ela foi convidada para ser membro do governo Itamar, e ela aceitou. Voltou, né? Porque depois concorreu ainda a prefeito. Contra a opinião do partido. Voltou. E daí teve o governo Itamar, os governos Fernando Henrique, né, até se viabilizar a eleição do Lula em 2002. Bom, vocês têm uma posição histórica da Constituinte, né? Ou seja, de 88... Não foi posição nossa exclusiva, né? Se você pegar as resoluções do PT e da CUT do ano de 1988, são resoluções que denunciam o caráter conservador da Constituinte de 88, né? Que inclusive a bancada do PT, liderada pelo Lula,
foi o deputado constituinte mais votado até então, 700 mil votos, acho que ele teve. Votou contra a Constituinte. Votou não, ao conjunto da obra, né? Embora reconheçamos, óbvio, todo mundo reconhece, que tinha garantias democráticas, que tinha questões que foram incluídas por pressão do movimento de massa. Nós mesmo da CUT levamos um monte de reivindicação, né, para os constituintes. O Djalma Bom era constituinte também, junto com o Lula, né? Mas o resultado final foi que as elites brasileiras, como sempre, se apropriaram das bandeiras do movimento popular, recondicionaram, né, e fizeram um arranjo por cima. Os milicos, nenhum foi punido por nada do que fizeram no período da ditadura. O resultado, a história não perdoa. Estão aí tudo no governo Bolsonaro. Né? Reforma agrária teve? Não. A questão da terra ficou intocada. Né? Nenhuma questão estrutural do país foi mexida com a Constituinte. Sindicatos também, né? Né? Então, no Congresso da CUT de 88, que foi em Belo Horizonte, no Mineirinho, todo mundo era contra o resultado final do processo. Tá. Primeiro porque não foi uma constituinte soberana, porque ela foi convocada pelo governo Sarney, que não foi dissolvido, continua existindo. Segundo, que sequer era exclusiva. Era a Câmara dos Deputados e do Senado pela manhã, que à tarde se transformava em constituinte. Então, os deputados foram eleitos com mandato constituinte. Então, de manhã funcionava a Câmara, à tarde a Assembleia Constituinte. Então, não foi nem exclusiva nem soberana. Soberana, a Constituinte soberana, ela está acima dos demais poderes. Chaves, quando colocou o Constituinte na Venezuela, outra coisa que ele tinha ampla maioria, era fácil fazer isso. Ele foi lá e falou: eu estou aqui, estou entregando meu cargo para vocês. E a Constituinte confirmou ele como presidente da República. Então, o poder plenipotenciário era a Constituinte. Nós sempre defendemos essa tese, sem achar que a Constituinte é a panaceia, a solução para todos os males. Mas ela pode ser um elemento importante, transitório num processo revolucionário, porque ela concentra todas as aspirações de democracia, de soberania nacional, de reformas estruturais. É uma Constituinte com conteúdo social. Para que nós queremos Constituinte? Para redigir leis? Sim, mas para adotar... Mas agora pode correr o risco desses deputados constituintes piorarem, assim, serem, por exemplo, pensar no contexto de hoje. Hoje eu não digo que seja uma questão de agitação imediata, mas é evidente que as instituições políticas brasileiras estão completamente em crise, né, bicho? A prova foi o impeachment da Dilma, a Operação Lava Jato, né? Juiz mandando mais que poderes. As instituições estão apodrecidas no Brasil. Bom, já indo nos finalmente, para tirar Então, a saída democrática em perspectiva é constituinte. Agora, eu não vou sair na rua com a faixa constituinte soberana. É uma perspectiva. Para isso, precisa mudar a relação de força. Precisa derrubar o governo Bolsonaro. E aí, só com mobilização de massa, em cima das reivindicações concretas. E o PT ainda não colou fora Bolsonaro, né? Não. Eu, pessoalmente, não acho que é questão do fora. Eu não vou opor ninguém que grite fora Bolsonaro. Mas no Congresso do PT, eu defendi a seguinte tese. Falei: olha, gente, o PT é um partido político, não é uma usina de palavra de ordem. As massas podem gritar o que elas bem entenderem. Agora, qual a orientação do partido? Fora Bolsonaro, assim, é Mourão. É Mourão. Saiu o Bolsonaro, entra o Mourão, não resolve nenhum dos nossos problemas. Ah, mas se tirar o Mourão, entra o Rodrigo Maia, que vai convocar eleições com os mesmos critérios que nós estamos condenando há tanto tempo. E nessa relação de força, o que pode sair dele? Então nós temos que lutar, primeiro, pelo fim do governo Bolsonaro. Essa é a nossa diretriz, né, palavra de ordem, pelo fim do governo Bolsonaro. Não vamos também amarrar o burro na sombra e esperar o Bolsonaro sangrar por 4 anos, que tem gente que pensa assim. Eu diria que a maioria da CNB pensa assim. Vamos respeitar o mandato de 4 anos do Bolsonaro. Quem vai sangrar é o país, o trabalhador, né? É a nação brasileira, o trabalhador, a juventude. Existe mais uma estatal. Agora, algum dirigente petista vai brigar com a massa se a massa gritar fora Bolsonaro? Não vai. Então a tarefa do partido não é ficar... Porque, curiosamente, os caras mais institucional, tipo Miguel Rosseto, que foi ministro da Dilma,
Tipo, Rui Falcão, foi presidente do PT, que telefonava aqui na CUT e pediram, pelo amor de Deus, pra gente não sair na rua contra os coxinha, porque o movimento deles ia desinflar por conta própria, quando a CUT decidiu disputar as ruas com os coxinha. 13 de março de 2015. Eu tava aqui. Liga, Maria. E avaliação, hein? Liga, Rui Falcão, não façam nada. Daí o Wagner Freitas, que era o presidente na época, ligou pro Lula. E aí, o Lula, o Falcão, presidente do PT, está dizendo para a gente não fazer nada. Nós decidimos fazer ato para defender o mandato da Dilma, mas pedir ao mesmo tempo mudança da política econômica, que era o Levi, dia 13 de março. Nós vamos manter. O que você acha, Lula? Se vocês não manterem, vocês são uns frouxos. Porque a CUT tem que responder às suas bases, não ao presidente do PT. Eu falei, então tá bom. Certo. Então vamos que vamos. E foi. E se a gente não tivesse botado a massa na rua, a desmoralização ia ser muito maior. 2015, né? Ia ser muito maior. Porque 2015 o ano todo foi braço de ferro. Não, e Brasília, inclusive o documentário mostra. Tinha mais do que eles. Eu estava no carro de som conduzindo o ato. Tinha mais do que eles. Eu vi o outro lado como é que estava. Bom, finalmente para chegar a uma conclusão do fechar aí. Então isso preservou as forças, pelo menos. Sofremos 3 derrotas e uma quarta, já no governo Bolsonaro. Sofremos a derrota do impeachment da Dilma, porque não fizemos mobilização suficiente para impedir. Né? Porque você ia nas fábricas do ABC, os caras não queriam nem ouvir falar em Dilma. Porque a política econômica do Levi era desemprego, era recessão, era a política definida. Muito depois. Claro. Mas na época já, ainda mais com o bombardeio da mídia, toda a imprensa, televisão, rádio. Então perdemos essa batalha. Segunda batalha que nós perdemos, prisão do Lula. Porque se pegava dos 40 membros da Executiva Nacional da CUT, acho que na época era menos, 32, acho. Perguntasse um por um, a Dilma não deu para defender, mas quero ver se eles vão botar a mão no Lula. A hora que botarem a mão no Lula, esse país explode. Bom, a manifestação estava muito maior na Dilma. Botaram a mão no Lula e o país não explodiu. Segunda derrota. Terceira derrota, eleição do Bolsonaro. Quarta derrota, a reforma da Previdência. Que agora os governadores do PT, inclusive, estão aplicando. Então, nessa situação, bicho, se a gente não tivesse mobilizado contra o impeachment, a gente hoje estaria pó de traque, não teria nada. E a CUT foi decisiva, porque quem tinha dinheiro na época, né? Na época tinha dinheiro, agora não tem, mas na época tinha. Posto sindical, o cara era quase. A CUT serviu como uma espécie de imã, né? Que mantou os dois grandes, o MST e a UNE, e a partir desse tripé CUT, MST e UNE, centenas. Frente Brasil Popular. Frente Brasil Popular, e depois veio a turma do PSOL com a Povo Sem Medo, e daí criou um caldo de resistência, né? Não foi uma derrota sem combate. Certo. Bom, mas se dependesse do PT na época, a gente não ia fazer nada. Inclusive pediram, né? Pediram ligar aqui, o Gilmar atendeu o telefone. Eu vou. Julinho, o Rui Falcão tá na linha dizendo que não podemos fazer nada. Eu falei, manda ele a puta que pariu. Eu vou. Quem sabe eu consigo entrevistar o Rui, eu vou te mandar a entrevista do Rui pra ele confirmar ou não, né? Vamos ver. Bom, pra finalizar, teve a campanha Lula 89, o pessoal tava com trauma, né? De 2013. Ah, sim. Porque quando ocorreu aquele movimento de 2013... Caiu de 70 para 30, né, de popularidade. E o PT não sabia o que fazer, porque estava no governo. O Haddad escondido atrás do Alckmin. Lembra? José Eduardo Cardoso mandando a Força Nacional. Pois é. E a Dilma... A Dilma até que reagiu bem, propôs constituinte do o mais médico. Constituinte não passou por causa do Michel Temer e apareceu para todo mundo. Mais médico, que foi uma resposta. Foi uma resposta política, à altura. Né? À altura. Só que não tinha respaldo nem no PT. Mas, enfim. Em 89 você falou que foi uma campanha maravilhosa e perdemos na fraude. E aí em 2002, carta aos brasileiros e ganhamos. O que
que te dói mais? Perder em 89, heroicamente, ou ganhar com a carta aos brasileiros? É difícil dizer, né? Porque não tem escolha, né? A história é implacável, né? Então, em 89, o resultado foi que o governo Collor teve uma vida muito breve, né? Uma vida muito breve. Assim, é natural que o PT esteja caminhando para a esquerda, apesar desse congresso ter sido uma grande resposta. Quem está na oposição sempre é obrigado a ir um pouco mais à esquerda, né? E as gestões da Gleice foram positivas nesse sentido. Nós apoiamos a Gleice tanto na primeira vez quanto agora. Votamos nela para presidente do PT. Na primeira vez chegamos a fazer um acordo com a CNB de chapa comum, dessa vez nós estamos chapa própria. Foi bom porque atraímos um monte de votos da CNB que nem a gente esperava que ia atrair tantos. Mas mantivemos o Luiz Eduardo Grau, o Socol e a Misa no diretório, o Socol no executivo. Foi um bom resultado do Congresso do PT. Mas é precário, né? É precário porque o PT está submetido a todas as pressões que sempre se exerceram contra ele. Agora, a novidade é o Lula, né? Quando o Lula estava preso, ele funcionava como uma espécie de oráculo de Delfos, né? Todo mundo ia perguntar para ele o que fazer. Em Curitiba, né? E geralmente ele dava respostas à esquerda, né? De intransigência, de consequência, de oposição. Ô, gente, nós somos oposição agora, velho. Que negócio de ficar preocupado com isso, com aquilo. Nós temos que bater em conjunto no governo, a oposição, incansável. E fora ele está na mesma linha. Ele é o campeão de que o PT tem que apresentar a candidatura própria no maior número de municípios possíveis, porque os cálculos eleitorais são os mais variados, né? Mas aí, se fosse apostar daqui mas não sei, 2002 o Lula ganhou. Vamos estar mais perto de 89 ou de 2002? Ou meio termo ali? Não sei, é difícil dizer. É muito difícil dizer. Porque, veja bem, tudo tem aspectos contraditórios. Em 89, talvez o PT não tivesse maduro ainda para assumir o governo. Talvez. Embora tenha sido a campanha mais à esquerda e mais positiva, dívida externa, imperialismo, você falou tudo naquela campanha. 2002 já foi uma campanha mais Lulinha, Paz e Amor, mas ao mesmo tempo liberou uma energia muito grande. Tinha 200 mil pessoas na posse do Lula em Brasília, todo mundo com máscara de Lula, como quem dizendo, eu cheguei ao poder. Sim. Então liberou uma energia muito grande, né? Apesar de toda a sinalização que o Palocci à época já dava, né? Como homem de confiança do Lula, inclusive, veio a ser depois o Calabar, o traidor, né? De fato. Não foi na Limeluta, né? Foi. Saiu quando? Saiu por volta de 86, 87, por aí. Não foi nem na crise do Favre, porque em 87 nós tivemos uma cisão, né? O Favre, esse que foi marido da Marta, uma época, ele rompeu com a Quarta Nacional para entrar na articulação do Lula. Dissolvendo. E nós mantivemos a organização. E foi um trauma, porque a direção, o Biro Político na época, por exemplo, tinha 11 membros da nossa corrente, né? Da nossa organização. Já chamava a corrente do trabalho do PT. E sobraram 3. O Socol, eu e o Robertinho Arnal, que era dirigente bancário. Os outros 8, portanto, dissolveram-se na articulação. Na articulação, que na época ainda não era CNB, era articulação. Corrente lulista majoritária. Alguns subiram que nem foguete, mas depois caíram também. Um dos que subiu que nem foguete foi o Palocci. Certo. Nos anos 80, apesar da... Outros que você talvez conheça, a Clara Ante, o Edmundo Machado.